Amigo, só uma pessoa é mais acossada por sugestões, palpites, aspirações, ambições do que o técnico da seleção brasileira de futebol. Esse alguém é o presidente da República. Vejam, por exemplo, o caso do presidente Lula. Ele tem um número limitado de posições, assim como o técnico só pode escalar 11, ele só pode escalar, sei lá, 20 e tantos ministros e algumas outras posições importantes. E há um número muito maior de pessoas habilitadas ou que se julgam habilitadas para ocupar posições na seleção, no campo principal, no time principal. Então surgem as maiores discussões, pessoas, a torcida reclama, fulano deve ser escalado e não foi, cicrano foi escalado e é um absurdo, e assim por diante. Há muitos anos atrás eu conversava com o presidente Lula no Instituto de Cidadania, ele era ex-presidente na época, e eu fiz referências positivas a um ministro da presidenta Dilma Rousseff, referências com as quais ele não concordou. Como eu insistisse um pouco, ele disse, impaciente, o Ademir da Guia, do Palmeiras, era um ótimo jogador, mas nunca chegou à seleção brasileira. Eu contei isso ao Beluso, que como você sabe é palmeirense, ele ficou furioso, disse que o Lula nada entende de futebol, que se ele repetisse na frente dele essa afirmação, ele ouviria poucas e boas do nosso amigo Beluso. Né? Mas geralmente não é o Ademir da Guia com seu estilo, com essa categoria que falta numa seleção de futebol. É um outro tipo de jogador. Talvez, eu me refiro a um que praticamente esquecido, um jogador que brilhou nos anos 60, Almir Pernambuquinho, que jogou pouco na seleção, não teve muito sucesso, talvez por causa do temperamento, mas foi um craque em vários times, inclusive no Flamengo. Eu me lembro bem de ficar tão impressionado com a seleção, com a final do Campeonato Carioca de 1966. Bangu, time que nunca chega normalmente à final, mas era financiado na época por bicheiros, Castor de Andrade, se não me falha a memória. O Bangu chegou à final do Campeonato Carioca de 1966 contra o Flamengo, que tinha Almir Pernambuquinho, grande figura, como centroavante. Bem, o Bangu abriu 3-0 no placar e o Almir, que era um temperamental, um furioso, não se conformava com aquilo. Quando viu o placar e a partida se aproximando do fim, temendo talvez que a goleada fosse ainda maior, ou querendo evitar a volta olímpica do Bangu, armou uma tremenda confusão em campo, armou o chamado sururu. Saiu correndo atrás de um jogador do Bangu chamado Ladeira, que se apavorou e deu um show de covardia na frente do estádio inteiro. Eu era criança, tinha uns 11 anos, e confesso que tive um sentimento de penoso de ver o Ladeira correndo acovardado daquele jeito do Almir. Por que eu estou lembrando isso? Porque na seleção brasileira de futebol, assim como em ministérios, inclusive no Ministério Lula, talvez existam muitos Ladeiras e não suficientes Almires. Por quê? Porque um time de futebol, assim como o governo, o ministério, precisa ter os seus jogadores ofensivos. Precisa ter aqueles que não fogem de dividida. Então, por exemplo, eu digo a vocês, se o Almir estivesse na seleção brasileira em 2014, naquele jogo fatídico contra a Alemanha, em que o Brasil perdeu de 7-1, posso garantir a vocês que aquele placar não se realizaria. O Almir arrumaria uma confusão, meteria o pé na cara de um, quebraria a perna de outro e impediria aquele vexame. Não conseguiria vencer, provavelmente, porque a Alemanha tinha uma superioridade muito nítida, mas evitaria aquele vexame que nós vimos. Então é preciso escalar os jogadores corretamente. O técnico tem que escolher bem, balancear bem o time, né? Não pode, por exemplo, escalar os jogadores fora de posição. Não pode botar um ponta direita na lateral esquerda, obviamente, nem um centroavante de líbero. Veja o que aconteceu Brasil-Croácia agora na Copa de 22. O Fred quis jogar de atacante, ele que está atrás, à frente da zaga, quis jogar de atacante e o Brasil tomou o empate no final da prorrogação, foi para os pênaltis e perdeu. Então os jogadores têm que ser escalados na posição correta, têm que ser também disciplinados para jogar na sua posição, sobretudo em momentos críticos, né? Eu digo isso porque o Brasil é um país muito temeroso nas suas escalações, às vezes, né? Aceita, no meu modo de ver, muita opinião do adversário quando escala o seu time. Então, por exemplo, o Almir escalado metia medo no adversário. E se o técnico do Flamengo
tivesse a consideração pela opinião adversária, ele não escalaria o Almir, porque o Almir assusta os adversários. Ora, não escalar Almir, escalar Ladeiras, não é a forma de chegar ao Campeonato Brasileiro e muito menos ao Campeonato Mundial. Abraço.